Como é que você faz para desenvolver um estilo autoral? Existem vários fatores, já fiz vídeos aqui nesse canal falando de vários fatores, mas um fator que é crucial é o estudo dos grandes mestres. Grandes mestres que tiveram grandes mestres. Por exemplo, o Leonardo da Vinci foi estudar com o maior mestre lá de Florença, que é o Verrocchio. Todo grande mestre teve um grande mestre. E hoje eu vou falar de um mestre que me inspira, que tem uma influência direta na minha formação. Logo depois da vinheta, a gente vai conhecer esse cara. Muito bem, eu tô falando de um cara que se chama Laurent Cardon. É um francês que mora no Brasil, radicado no Brasil desde 1995, e ele é formado simplesmente numa das maiores escolas de animação do mundo. Nossa, meu sonho era ter estudado nessa escola, e ele é um cara que estudou nessa escola. A L'École d'Images Gobelin. Na escola de arte Gobelin, que tinham professores que nada mais, nada menos que trabalharam no longa Le Triplet de Belleville, as bicicletas de Belleville, tá? Que você talvez não conheça, deveria conhecer, deveria assistir, que é uma obra-prima do cinema de animação, dirigida por Sylvain Chomet. E o Laurent Cardon, qual que é o grande diferencial do Laurent Cardon? Eu vou falar da influência dele na ilustração infantil, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a técnica do gestual sequencial, que ele aplica muito bem nos livros mudos dele. Ele tem livros mudos, ou seja, livros sem texto, e ele aplica essa técnica do desenho gestual, influenciado pela técnica da animação, para os livros dele. E isso faz uma diferença enorme, faz com que o trabalho dele seja único. Então é bem interessante estudar desenho animado, conhecer os fundamentos do desenho animado, principalmente o desenho gestual e o gestual sequencial, que seria o planejamento de cena na animação. Nós precisamos de um... Seria a preparação de cena, os keyframes que vem lá do storyboard, para usar isso em livros infantis. E o Laurent Cardon, ele é um animador, ele é um storyboarder, ele é um diretor de arte conceitual e um ilustrador de livros infantis. Ou seja, é um cara multimídia, um cara que tem muito fundamento, muitos conceitos e que ele usa isso para aplicar nos livros dele. Ele trabalhou em estúdios de animação 2D e fez trabalhos na França, na China, Coreia, na Espanha e no Vietnã. E ele tem como missão também levar essa cultura do cinema de animação para crianças e adultos no mundo inteiro, seja no âmbito escolar ou seja em cursos especializados. Por acaso, ele é um dos principais professores da minha pós-graduação aqui em ilustração infantil. Eu fiz questão de ter ele no meu corpo docente justamente por todo esse background que ele tem, por toda essa produção fantástica para ajudar mais pessoas a se tornarem ilustradores infantis com traço autoral. Então, como eu disse, ele também é um ilustrador de livros infantis. E ele já fez inúmeros livros infantis autorais e já ilustrou muitos livros infantis de autores famosos, como Ana Maria Machado, por exemplo. E ele ganhou muitos prêmios. Por exemplo, ele ganhou o Concours da FN Lige pela edição brasileira do Procura-se Lobo, que é um texto da Ana Maria Machado. Eu ia falar Ana Maria Braga, né? Nossa, nada contra Ana Maria Braga, mas, porra, Ana Maria Machado, né? Em 2012, ele ganhou como segundo melhor livro na Bienal de Brasília, Um Nó na Cabeça. Em 2014, ele ganhou o melhor livro infantil na FN Lige, Os Sete Patinhos na Lagoa. E ele também ganhou com livros autorais, né, como História de Galinhas, que foi traduzida em 19 línguas. O livro Juntos e Misturados, que eu vou mostrar aqui também, ganhou 3 prêmios de melhor livro infantil na França e também um na Eslovênia. Os Chocados e o Cocoricores, também, que é uma obra de arte, foram lançados no Brasil pela editora Martins Fontes. E agora o último livro dele, que foi lançado em junho agora de 2024, que é Com Dudu ou Sem Dudu. E eu vou mostrar para vocês alguma dessas produções e depois vou mostrar também um pouco da técnica do desenho gestual sequencial que ele usa bastante com maestria. Então aqui eu tenho uma coleção dele, da editora Biruta, que é o Polvo Pólvora, Vagalumice, o Aranha por um Fio e o Calma Camaleão. Todos esses livros você encontra na estante virtual por um preço mais acessível, tá? E são obras que você deve ter na sua biblioteca obrigatórias.
Esse aqui são livros mudos, né? Ou seja, não tem texto, ou também conhecido como livro-imagem. Então, aqui, por exemplo, o polvo pólvora é um filhote de polvo, né? Olha só que interessante a caracterização do pai, da mãe, a silhueta que ele trabalha, né? Isso é um conceito muito utilizado no desenho animado da definição da silhueta para uma caracterização forte do personagem. E ele usa essa técnica que ele fez no digital de tom sobre tom com achuras. Então o livro todo é trabalhado com essa estética, né? E aí, o polvinho aqui, o polvo pólvora, tá aqui na cabeça da mãe, feliz e tal. E aí a mãe fala, deixa ele aqui no lugar e começa a ensinar ele a andar. E ele aos pouquinhos vai aprendendo a andar, então fala muito dessa questão dos primeiros passos da criança, do início da independência da criança. E aí ele sai correndo e cai de cara no chão. E aí ele fica meio revoltado aqui, ele fica meio chateado. Esse é meu tipo de pessoa. E aí todo mundo rindo aqui da cara dele, outros povos, né? A tia, outras mães aqui, e as crianças já, né, ali no parquinho brincando e dando risada da cara dele. E aí ele fica muito brabo e sai correndo e vai em direção à criançada lá e todo mundo sai na porrada aqui. Então vou mostrar essa cena aqui, que é muito legal. Olha esse gestual que legal, tudo embolado ali, um tentáculo em volta do outro, essa aqui com uma expressão aqui com os dentões, dando dentada nos tentáculos, coisa de criança. Sofreu bullying, de repente a criança fica ali meio nervosa, né? E acaba extrapolando e acaba brigando. Então aqui as mães, uma tentando tirar um embolado ali de tentáculos, e aí ele sai com a mãe dele meio chateada, né? E ele falando, aqui pra vocês, seus bentelhos, né? Vão tirar sarro de outro. E aí aqui, de repente, vem uma barracuda aqui, um peixe ameaçador, e a mãe cospe lá aquela tinta de polvo e eles saem correndo, eles se escondem. E a barracuda fica ali, olha, e vai embora. E aí ele fala, não, mas como que você conseguiu isso, mãe? Né? Aqui. E daí ela dá a risada e fala assim, a gente solta tinta. Essa é a nossa defesa. E aí falou, tenta você aí. Ele cospe tinta na cara da mãe e ele se diverte. E aí ele começa a experimentar, né? Ele começa a se arriscar, então ele aprende algo novo, uma habilidade nova. Assim como as crianças, ao longo da vida, elas vão aprendendo habilidades, elas vão se desenvolvendo e aí elas acabam experimentando. Às vezes ela está descobrindo a desenhar, às vezes ela está aprendendo a tocar um violão, né? Às vezes ela tem uma facilidade para matemática, ou ela começa a se interessar pelos bichos da natureza, aprende a adestrar um cachorro, por exemplo. Então são habilidades que vão acontecendo. E aí ele cospe aqui a tinta dele num caranguejo, né? O caranguejo fica irritado. E aí ele gosta da brincadeira e ele começa a cuspir tinta na cara de todo mundo, né? Dos peixes, aqui um baiacu aqui, uma moreia, né? Um peixinho agulha. Então olha só, muito legal o trabalho do Lohan, porque ele desenvolve peixe serra aqui, ele trabalha muito com a silhueta dos personagens, com muito detalhe, com muita riqueza de detalhes. E usa dessa questão meio dos personagens caricatos, todos explorando muita expressão facial. E aqui, de repente, ele vem e vai cuspir tinta aqui na lula, nos calamares aqui, nos pulpos, e aí acaba a tinta, né? E ele fica preocupado. E aí, ele recebe um contragolpe aqui, o pessoal que estava jogando carta aqui, quieto, cospe tinta nele e sai embora. E aí ele volta para a mãe dele e fala, pô, os caras lá me cuspiram tinta na cara. E olha só que interessante, a mãe dele tá pintando. A mãe dele tá lá pintando com tinta de polvo, fazendo umas obras aqui, umas gravuras. É uma obra de arte da natureza. E aí ela dá aqui recarrega a tinta dele, né? E ele sai feliz, cuspindo tinta, e ele começa a procurar as pessoas e começa a ficar chateado porque ele não encontra mais ninguém, ele não tem mais amigos. E aí vem um peixão aqui ameaçador, ele cospe a tinta no peixão e o peixão vai embora, né? Fica confuso e acaba saindo correndo, e daí ele fala com a galera, galera, tinha um peixão lá, né? E eu cuspi tinta na cara dele, venham ver. E daí eles vêm aqui pra pedra ver a façanha dele, e aí ele acaba falando, olha só, eu sou um artista aqui, eu consigo criar obras aqui com a minha tinta, né? E daí ele começa a colocar o pessoal na pedra ali, cuspir tinta e fazer uma pintura em negativo. E aí, de repente, ele faz toda uma exposição aqui de peixes e polvos e caranguejos e lulas e raias, né? E medusas e caravelas, né? E assim termina o livro nessa página dupla aqui, fantástica, né? Com uma variedade enorme de peixes,
peixes, cavalos marinhos com outros polvos, calamares aqui, tubarões, e todos eles vendo a exposição dele, linguado, golfinho, e os polvos aqui tomando tinta e fazendo obras de arte. Olha o peixe-leão aqui. Então o trabalho do Lohan é fantástico, porque ele trabalha muito a criatividade, a criação dos personagens, com muito conceito de silhueta, muita caricatura, muita expressão facial. É um trabalho que você deve estudar para você se influenciar com um grande mestre. E dessa coleção, como eu falei, tem o Vagalumice, tem o Aranha por um Fio e tem o Calma Camaleão, que todos eles trabalham essa questão da descoberta de habilidades na infância. Vou mostrar aqui. Então, mesma coisa, o pai aranha, a mãe aranha ali com o filhotinho, né? E eles, a aranhinha aqui, filha, sai para passear aqui com a mamãe, e aí a mamãe começa, né, que engraçado, a subir as paredes, e ela dá um pulo, se pendura na teia, e aí a filhinha aqui, ela fala, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso tá saindo da tua bunda aí, mãe? Daí ela dá risada e fala, filha, isso aqui é teia, ó. Olha que legal, a gente espelha uma teia aqui, e que ela é grudenta, olha só. E aí ela puxa a teia da bunda da filha aqui, e aí ela fala, que legal, né? E aí a aranhinha vai, sobe a parede, e começa a brincar, a se pendurar, e a soltar a teia, e ela acaba se enrolando, e aí a mãe fala, não é bem assim, ó, tá aqui a matemática da coisa, você segue essa matemática, e aí você vai fazer uma teia clássica. Mas a aranhinha, criativa, como toda criança, né, quebrando regras, e sendo ousada, né, e sendo criativa, começa a brincar e faz um outro tipo de teia, uma teia meio rosácea, assim, e daí ela vem e pira, e faz a teia com rosas, por exemplo, e aí ela vem e faz aqui uma outra teia, e de repente um inseto dá de cara aqui na teia, e ela fala, meu Deus, minha flor, e aí a mãe arranca o inseto aqui e come inteira, né, uma cena bizarra aqui, né. Sinistro. E aí a criança dá um chilique, bem característica de criança, assim, né? Fica aborrecida, esperneia, bate no chão, puxa os cabelos, sai gritando e fica chorando. E aí ela tá chorando e de repente ela vê, olha essa página que fantástica, né? Toda preta, assim, destacando uma joaninha aqui, né? Uma mariquita. E daí que ela percebe que tem um mundo em volta, né? Com flores, com borboletas, com formigas voadoras, com libélulas, né? E aí ela, porra, que massa, né? E aí ela começa, vai pra casa dela, no escritório dela, ela vai estudar os livros, né? Básicos dos fundamentos aqui da construção de teias. E aí ela traça um plano, faz uma rede aqui assim, e aí ela faz uma super rede aqui. Eu acho fantástico essa parte do livro, né, que o Lohan Cardon fez com os mínimos detalhes, uma teia de renda, né, como se fosse feito pelas rendeiras, essa obra de arte aqui. E aí ela consegue capturar dezenas e dezenas de insetos, né, desde mosquitos, gafanhotos, borboletas, moscas, besouros, joaninhas. Então esse aqui é mais um da coleção. Essa coleção vale muito a pena. Então vai lá na estante virtual e compra esses livros aqui. Agora a gente chegou naquele momento, o momento de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Só de dar essa dica aqui desse grande ilustrador, já valeu aí a inscrição do canal, né? Tem outros grandes mestres que eu falo nesse vídeo, vou deixar um cardzinho aqui que eu falo do Stephen Michael King, fantástico ilustrador também. Clica nesse canal, se inscreve que você vai aprender muito comigo aqui. E agora eu vou mostrar outros livros do Lohan, tá? E depois a gente vai para uma prática aqui. Então o Lohan tem essas duas obras aqui, desse menininho, pela editora Gaivota, que é o Vai e Vem e o Pinçada de Coragem, que é uma história do menininho que tem imaginação e ele tá numa praia. Eu acho muito interessante a estética desse livro, porque ele trabalha muito com a área branca, assim, né? Preservando a área branca e uma aquarela em tons azuis, uma aquarelinha simples. Vejam só, coisa linda, cheia de graça. Só que, como eu falei, ele trabalha muito o gestual sequencial. Então você vê o menininho passando de uma pedra para outra com muito cuidado. Aqui ele vê um peixinho pulando e ele já arma aqui a rede dele, o sarrafo dele, e aqui ele ataca e tenta pegar o peixinho. E aí ele olha, não tem nada na rede dele. E aí de repente o peixinho tá pulando lá e ele ataca. E ele vai pegar, vem um monte de alga. E aí ele fala, porra, esse bando de alga aqui. Daí quando ele vai tirar a alga da rede dele, um caranguejinho belisca ele. E ele solta o caranguejinho que cai na água, ele fica aqui com o dedo doendo, meio apreensivo, né? De repente, um bando de caranguejo começa a subir
na pedra, vem atrás dele. E olha que interessante ele descendo aqui, escorregando pela pedra. E daí tem outros caranguejinhos. E eu não vou contar o resto da história, mas é uma história muito divertida, muito legal. E que você precisa também ter esse livro para aprender. E o Vai e Vem, mesma coisa, uma história muito criativa. Agora, essa aqui já é uma série que, como eu falei, ó, premiado, Chocados, uma história de galinhas. Tem esse Juntos e Misturados, também um livro premiado, que fala da história dos galos e galinhas. Então, outro livro muito legal, que trabalha com essa perspectiva isométrica, ou seja, é uma perspectiva que segue sem horizonte, né, que ela é infinita, e tem uma coisa meio onde está o Wall aqui, né, com bastante elementos, com bastante histórias acontecendo, bem interessante, tá? E sempre tem esse trio de galos aqui, é o Firmino, que é esse galo marrom, né? O Marcel, que é esse galo branco, e o Ibrahim, o galo preto. E você vê a riqueza, né, de gestual. Você tem aqui, por exemplo, galinhas jogando carta, galinhas lendo livro, né, galinhas jogando dominó aqui assim, galinhas ajeitando os ovos, galinhas tricotando, jogando damas. Então botar ovos a vida toda e depois ser agarrada, degolada e assada, está bom pra vocês? Realmente vida. Então aqui você tem mais duas obras de arte aqui do Lohan, Juntos e Misturados, e o Chocados. E tem o Cocoricores também, que eu não tenho aqui, que é um excelente livro também. Então agora que você já pegou aqui, conheceu aqui a obra do Lohan Cardon, vamos falar um pouquinho da técnica do gestual sequencial. Por exemplo, pegar aqui o personagem dele do Vai e Vem, vou fazer aqui mais com o meu traço. Então, por exemplo, que ele tá indo pra praia, aqui assim, e ele tá todo feliz aqui. Ele tem a boquinha aqui assim. O meu ficou com cara de cachorro, né? Pulando aqui assim, com o calçãozinho dele aqui assim, correndo, né? Em direção à praia. E daí ele chega na praia, né? Olhando para a praia, com o baldinho dele aqui assim. Daí ele resolve sentar. Então o gestual é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é você trabalhar com a sequência da história. Então ele senta para apreciar, só que daí vem uma onda. O livro dele tem muito isso, né? Ele é arrebatado por ondas, né? Resolve cavando mais. E aí ele faz uma grande piscina e daí ele resolve se jogar na piscina. E aqui, cheio de água. Então vocês puderam ver aqui, na técnica de desenho gestual sequencial, que a grande maioria do pessoal que está começando, você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, você fica muito preocupado em desenhar uma pose, né? Você vai desenhar uma cena do livro e você pensa, vou desenhar uma pose, né? E fica buscando referências, ficam copiando de fotos e tal, e faz aquela pose. E não consegue se desgarrar daquilo, não consegue usar a criatividade. Às vezes está até na tua cabeça, mas você não consegue colocar no papel. E para isso que serve o desenho gestual sequencial, para você não pensar numa pose, mas que você pensar na sequência da história e da situação. Esse é um exercício que eu faço quando eu estou criando livro infantil, que eu desenho livremente. Então, o personagem está varrendo o chão e daí ele encontra um brinquedo, daí ele pega aquele brinquedo, ou ele encontra ali umas moedas, daí ele guarda a moeda no bolso e daí continua varrendo, e daí ele joga um balde d'água, e daí ele fica de joelhos e seca o chão e fica tudo brilhante, ou ele tá secando o chão e aí de repente vem uma pessoa, escorrega, toma um tombo e ele dá risada. Então assim, esse lance de você exercitar a imaginação e aprender a contar histórias desenhando. Isso é o quê? Da onde que vem isso? Do desenho animado. Por isso que eu digo, quem vem do desenho animado e vai para a ilustração se desenvolve muito mais. E é assim que o Lohan Cardon faz os livros dele, com o desenho gestual sequencial. Ele conta histórias só com o movimento dos personagens, sem uma palavra. É muito inspirador isso, e a gente deve estudar a obra dele para a gente se inspirar, para a gente se influenciar, para a gente poder também ser um grande ilustrador de livro infantil. Então é isso, gente. A gente chegou no final do vídeo. Eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, obviamente, para dar uma força aqui para o canal. E eu vou deixar aqui uma aulinha para você continuar os seus estudos, onde eu ensino uma técnica que mudou minha vida, que é a técnica de desenho gestual. Então, se você quiser se aprofundar nessa técnica, clica aqui nessa aula, vai lá e assiste essa aula, que você vai aprender muito mais e vai poder entender como que funciona finalmente o desenho gestual, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo.